Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar dos riscos de fraude eleitoral nas eleições. Muita coisa tem se dito, tem uma campanha pelo voto impresso que o bolsonarismo lançou, né? E nós temos, enfim, quer dizer, uma discussão toda sobre os limites daquilo que pode e daquilo que não pode ser divulgado, pesquisas eleitorais, fake news. Vamos entrar nessas discussões para saber como é que anda a questão dos riscos. É possível ter fraude eleitoral? Bom, para trabalhar essas questões, nós chamamos dois especialistas em direito eleitoral. Eu quero apresentar para vocês o Luiz Eduardo Pitinin. O Luiz Eduardo, ele é advogado, ele é doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, especialista em Direito Eleitoral pela Universidade Positivo. É membro do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral e da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. E é sócio fundador da Pitinin Advocacia, onde trabalha com advocacia e consultoria em direito público e eleitoral. Muito obrigado, Luiz Eduardo, por estar aqui com a gente. Quero também apresentar para vocês o Renato Ribeiro, que, aliás, já esteve com a gente aqui em outros debates, é advogado também. Ele é doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP, foi professor de Teoria do Estado, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Eleitoral da Universidade Anhembi Morumbi, professor de diversos cursos de pós-graduação, entre eles na Escola Paulista de Direito e da Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto. Foi assessor legislativo na Câmara dos Deputados, é membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral. E é advogado na área de Direito Eleitoral, Direito Administrativo, Direito Municipal, na Ribeiro de Almeida e Advogados Associados. Muito obrigado, Renato, por estar de novo com a gente aqui. Para começar essa conversa, eu queria trazer para vocês uma primeira questão. Nós temos várias questões, mas a primeira questão, é esse risco de fraude eleitoral. Uma fraude que está sendo levantada como possibilidade por aqueles que defendem a adoção do voto impresso. Uma fraude que nunca foi apontada. Parece que o sistema eleitoral eletrônico não é mau, né? Eu queria primeiro entender quais são os termos dessa petição. Por que é preciso ter o voto impresso? Por que a gente não pode ficar apenas com o voto eletrônico, né? Renato, você pode começar a explicar para a gente isso? Bom, primeiro agradecendo mais uma vez esse convite, muito obrigado pelo convite. Voltar aqui para tratar de um tema tão importante é sempre um prazer, ainda mais na presença do Luiz Eduardo, grande amigo, e tenho certeza que enriquecerá ainda mais essa conversa. Eu começo aqui trazendo uma coisa que eu creio que é muito importante, já tenho falado em outros veículos de comunicação também, que o que está acontecendo, na verdade, é criando-se um problema que não existe. Então, nós não temos o problema de fraudes nas urnas eletrônicas. Esse é o principal ponto. Nós não temos esse problema hoje no Brasil. Jamais foi comprovado um único episódio de fraude. E isso não é um compromisso meu, não é um compromisso, eu tenho certeza, com o Luiz Eduardo ou com qualquer pessoa do TSE, da Justiça Eleitoral, pessoas que compõem os diferentes órgãos do poder público. Isso é um fato e nós devemos pautar a nossa inteligência por fatos concretos. Então, toda hora eu recebo mensagens, enquanto professor, especialista de direito eleitoral,
alguém dizendo eu acho, eu tenho certeza, basta procurar, tudo coisa do plano subjetivo. Mas ninguém que chega com uma prova específica, ninguém que fale, olha, de fato nós estamos diante de um problema sério, que é um problema de fraude nas urnas eletrônicas. O próprio presidente da República lança essas bravatas, dizendo que tem fraude, que ele próprio foi roubado, e daí merece uma coisa que provavelmente só no Brasil acontece, né? Quem vence as eleições no país fala que foi roubado. Quem perdeu, foi para casa, perdeu as eleições, diz que não foi roubado. Nem o Fernando Haddad está reclamando, dizendo que foi roubado, nem o Aécio Neves, que perdeu a eleição para Dilma Rousseff, e recentemente o Aécio e o seu vice, Aloysio Nunes, naquela oportunidade, disseram, olha, nós não tivemos mais votos, tivemos menos votos, e, infelizmente, na nossa opinião, o povo escolheu outra candidata, tivemos que ir para casa e fim de papo. Então, quem ganha a eleição acha que teve fraude. É uma coisa que faz a pessoa não entender muito bem como é que o Brasil tem esse tipo de configuração. Mas nós não temos esse problema. O presidente ele está agindo como uma criança, um sujeito infantil que diz, olha, foi roubado. É como parece aquela criança no pátio da escola durante o intervalo, perdendo o jogo, fala, não, na verdade eu não perdi o jogo de figurinha, de, sei lá, bolinha de gude, na verdade eu fui roubado, e não prova, leva tudo embora para casa e fica nessa infantilidade. Então, nós não temos esse problema. Se nós tivermos esse problema, eu tenho certeza, eu, o Luiz Fernando e todos os outros seremos os primeiros que atuamos e militamos na justiça eleitoral de nos levantarmos contra o sistema atual. Nós não tivemos nenhuma vez esse tipo de comprovação. O próprio presidente deveria fazer um bem a si e um bem ao país todo, mostrando essas provas que, segundo ele tem, mas só ele sabe quais provas são e só está no poder dele. Mas ele não faz isso, ele só fala, eu tenho provas, fomos roubados, apresente essas provas. Mas, Luiz, não existe uma intenção por trás disso? Eu estou olhando para o Trump, por exemplo, nas eleições americanas. Ele diz que foi roubado e ele não apresenta provas também. E o pior de tudo é que existe uma pesquisa de opinião que é feita lá, onde uma parcela importante do eleitorado do Trump reafirma essa ideia, né? Olha, as eleições foram roubadas. O que a gente está olhando é cópia do que os americanos estão fazendo, o que está sendo tentado fazer aqui? Bom, Silvio, primeiramente agradeço a participação aqui, o convite, é uma honra para mim participar. Vou fazer uma pequena correção, Silvio, que também hoje muita gente mente no currículo, eu não quero ser acusado de estar mentindo no meu currículo. Eu ainda estou cursando doutorado, estou doutorando, logo ser doutor igual o doutor Renato, então eu agradeço que você me promoveu ao doutor. Eu sou mestre, estou cursando doutorado. Mas, Silvio, prosseguindo, né? Como você perguntou... Obrigado pela correção. Tranquilo, vamos lá. Senão teus espectadores vão me acusar aqui de mentir no currículo. Vamos lá, Silvio. Que nem o doutor Renato falou, né? Veja, nenhum sistema eleitoral é perfeito, nenhum sistema eleitoral é blindado a qualquer tipo de fraudes, mas a gente sempre tem que partir para um debate, né, de aprimoramento do sistema sob premissas que são verdadeiras. E, evidentemente, as premissas desse debate não são verdadeiras. Essa ideia de fraude nas urnas eletrônicas em 2018, né, pelo presidente Bolsonaro, e agora ele está dizendo também tem em 2014, dá para a gente ver que isso, na verdade, é uma reação à sua queda de popularidade, ao retorno do ex-presidente Lula no jogo político e, né, ao derretimento da sua base de apoio e, evidentemente, ele já antevendo uma derrota eleitoral e quer, na verdade, propor aí o verdadeiro caos. Isso, né, tem muito a ver com o Trump. Mas é claro, enquanto o Trump ele alegou que teve fraude nos estados somente em que ele perdeu, aqui o Bolsonaro não, né? Ele alega que onde ele ganhou, a princípio teve fraude, no Brasil inteiro teve fraude. Para eleger base de apoio e a maior bancada do PSL, todos esses deputados também, né, a princípio, então teve uma fraude muito mal feita, né? Porque o Bolsonaro, com o PSL na época, conseguiu fazer aí próximo, né, do PT, que foi a maior bancada, né? Ou seja, elegeu muita gente nessas mesmas urnas fraudadas. E isso a gente precisa lembrar também. E com esse discurso do Bolsonaro, né, viu, Silvio? Não é novidade, né?
Bolsonaro, não é uma inovação também nem do Trump, né? Na verdade, o que a gente observa é esse discurso de fraude eleitoral e a intenção de mudar as regras eleitorais é um discurso muito similar aos novos autocratas, né? Aos novos ditadores democráticos que a gente tem aí, que são justamente esses representantes que, eleitos numa democracia, num sistema legítimo, passam a trabalhar para atacar as instituições e aquilo que mantém uma democracia. E um desses alvos, né, como foi feito com Erdogan, como é feito com Bolsonaro, como feito por Trump, um desses grandes alvos é o sistema eleitoral. O Bolsonaro ele pratica aqui uma tática, como a do Trump, de acusar de fraude. Outros já passam a tentar mudar as regras eleitorais. O Bolsonaro está tentando fazer isso pela aprovação desse voto impresso, que na verdade não tem, né, intenção alguma de aprimorar o sistema. Pelo contrário, né, as propostas que estão sendo apresentadas são muito piores, né, para a estabilidade e segurança do processo do que o atual sistema eletrônico. O objetivo deles é realmente gerar desconfiança, gerar o caos e tentar justificar uma derrota futura nas eleições e colocar a culpa no TSE e, né, tomar alguma atitude que a gente não sabe, né, só pode ventilar, pelo menos, né, qual é o próximo passo depois de ele perder nas eleições e defender essa fraude. Acho e confio que o Congresso já vai superar essa questão do voto impresso. Acho que é uma questão que a gente está perdendo muito tempo, né, porque justamente a gente está discutindo isso sobre bases absolutamente falsas, né, sobre mentiras, de fato. Mais superada essa questão, a gente sabe que, né, não importa o sistema, né, o Bolsonaro ele nunca vai aceitar uma derrota, né, então a gente tem que seguir em frente, defender democracias, instituições, e estar alerta, né, para possíveis aí, tentativas de manutenção do poder que não seja pela via democrática, que é, infelizmente, um fantasma que está nos assombrando aí, né, nos últimos anos no Brasil. Obrigado. Eu tenho a impressão de que essa iniciativa do Bolsonaro é uma aposta de que ele ia perder, eventualmente, por uma pequena margem, como acontece com a Keiko Fujimori, por exemplo, no Peru, né? Em que a dúvida sobre a contagem dos votos é porque tem 40 mil, 60 mil votos de diferença, no caso do Peru, né? Então, tem até uma certa pertinência esse questionamento. Mas aqui agora parece que, de fato, o presidente Bolsonaro não vai ter toda essa votação, né? Ele possivelmente não vai ter chance de usar esse argumento do voto impresso, até porque tem 11 partidos do Congresso que já se manifestaram contra o voto impresso e possivelmente não vai ser aprovado no Congresso isso, né? Mas isso me leva a uma questão que eu queria colocar para o Renato. A legislação atual brasileira eleitoral, ela é boa, ela é suficiente ou ela precisa de aprimoramento? Você está sem som. Pronto. A legislação eleitoral, ela é boa, sim. Se nós pensarmos em outros países, o Brasil tem, primeiro, uma justiça eleitoral própria, que tem a função de organizar as eleições, então tem a função administrativa, tem a função de julgar as eleições, tem a função jurisdicional e tem a função de, inclusive, acabar com lacunas na própria legislação, que é a função normativa. Isso já é, por si só, um avanço. Países como os Estados Unidos não têm uma justiça eleitoral. Então, primeiro ponto, nós temos uma justiça eleitoral e nós temos uma legislação que está sendo constantemente aprimorada. Nós temos a lei lá de 1997, a lei 9.504, que se pretendia, na época, ser uma lei definitiva eleitoral, só que a cada novo pleito nós temos mudanças, como nesse momento está havendo discussões sobre mais uma mini-reforma política. A cada nova eleição, uma mini-reforma. Tivemos a mini-reforma em 2019, para valer para as eleições de 2020, antes tivemos uma mini-reforma de 2017 e assim por diante. Na verdade, um problema editorial. Eu costumo dizer que é um problema editorial porque o meu livro mesmo, lançado o ano passado para as eleições do ano passado, vai ter que ser revisto, atualizado, porque a legislação muda de fato. Mas mais do que isso, nós temos uma eleição que é segura e, da minha perspectiva, são poucos os ajustes que são necessários hoje, inclusive no âmbito da própria
legislação que está sendo revista, com umas coisas bem até diferentonas, que não me parecem que sejam avanços na nossa legislação, muito pelo contrário, até um retrocesso. Mas só fazendo um pequeno comentário sobre as urnas eletrônicas ainda, é importante que nós tenhamos em mente duas coisas. E duas coisas para quem gosta de economia, que está nos assistindo, são dois argumentos de economia e de eficiência. Primeiro, nós estamos falando de um mercado de mais de R$ 1 bilhão para comprar sistemas que ofereçam essa impressão dessas urnas. Então, um voto impresso, pensando em larga escala, em eleição em mais de 5 mil municípios brasileiros, nós estamos falando de mais de R$ 1 bilhão facilmente. Um dinheiro para comprar impressora. E o outro ponto é de eficiência. Se tem alguém formado em engenharia nos assistindo, vai entender com certeza. Toda linha de produção, imagine a linha de produção desde a Fordista até outras, ela tem uma taxa de erros em qualquer equipamento que você faz. Um celular, um carro, sempre a gente encontra alguém na rua que fala: eu adoro o carro japonês, por exemplo, mas eu fui premiado, o meu veio cheio de problemas. E por que isso acontece? Porque a marca é ruim? Não, porque na linha de produção tem erros quando se produz algo em larga escala. A urna eletrônica não é diferente desse raciocínio. Só que a urna eletrônica, por ela ser tão simples, é um equipamento muito simples, ligando a tomada daquele jeito e tudo mais, por ser tão simples, nós temos uma média de 0,5% eleição por eleição sobre problemas que dão nessas urnas, problemas técnicos. Essas urnas são automaticamente já trocadas pela Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral vai lá, substitui, pega a votação que já tinha recebido naquela urna, nenhum voto é descartado e tudo mais. É assim que funciona, lá na barranca do Rio, na região amazônica afastada, etc. Funciona desse jeito. Se você colocar uma impressora, Silvio, nesse equipamento, uma impressora que vai, o sujeito confere se é aquele voto mesmo, volta se estiver errado, deposita numa urna, sabe o que nós vamos ter? Mais erros no sistema. Porque todo mundo que tem uma impressora em casa sabe que esse tipo de equipamento trava bastante. Não importa a máquina. E daí imagina em mais de 5 mil municípios. Então é um problema da própria efetividade tecnológica de se fazer essa realização. Por isso que é uma ideia tão estúpida, tão estapafúrdia, o chamado voto impresso. Então, nós já estamos falando, vamos dizer assim, das técnicas de apuração. Na verdade é isso, né? A urna eletrônica. Mas existe uma legislação também para inibir ilegalidades, para poder controlar o processo eleitoral de uma forma a que não haja alguém passando a perna no outro de uma maneira irresponsável, ilegal, fora das regras do pleito, né? E eu queria me dirigir, então, ao Luiz Eduardo, no seguinte sentido, Luiz Eduardo. Quer dizer, as eleições de 2018, além do Jair Bolsonaro dizer que foram fraudadas, né? Quer dizer, elas têm hoje já elementos suficientes de informação por pesquisas tal, que dizem que milhões de mensagens de fake news foram disseminadas pelas redes sociais, pagas por empresários bolsonaristas, e que influenciaram de fato, né, milhões usando robôs, né, e que influenciaram de fato as eleições, né? Como é que a legislação eleitoral não se manifesta, passado já mais da metade do mandato de quem foi eleito naquela época? Vamos lá, Silvio. Se existem fraudes maciças no processo eleitoral hoje, a gente pode ter segurança de falar que essas fraudes não acontecem no processo de votação, elas acontecem antes. Elas acontecem justamente do jeito que você está falando. Acontecem pelo uso de dinheiro de caixa 2, compra de votos, uso da máquina, uso de meios de comunicação social de forma abusiva, e é nesse sentido que entra aí essa apuração do TSE em torno das fake news. Veja, né, essa ação ela foi proposta no final de 2018, até a partir de uma denúncia, né, da imprensa em torno desse financiamento escuso das fake news, né, e de discursos contra os opositores do Bolsonaro financiados por empresas.
aí a gente tem, né, o que a gente chama de um uso devido aos meios de comunicação entrelaçado com o abuso de poder econômico. Você está usando dinheiro de empresa, que é uma fonte ilícita, né, desde que o TSE decidiu, a empresa não pode contribuir com campanha eleitoral com partido. Você tem o uso de meios de comunicação de massa para veicular desinformação, para enganar o eleitor, ou seja, uma fraude na vontade do eleitor. Você engana o eleitor para que ele chegue no momento da urna e ele faça uma escolha fraudada no seu convencimento, né, por meio de notícias falsas, né, notícias ofensivas e tudo mais. A gente sabe que aconteceu isso. E, de fato, né, enfim, a gente está num ramo até, né, a gente costuma brincar, né, geralmente, nas outras áreas, os advogados estão sempre no embate com a justiça, sempre brigando com o tribunal, né? E no direito eleitoral, a gente defende a justiça eleitoral, né? Nós, como advogados, apesar de a gente estar do outro lado do balcão, nós somos os maiores colaboradores e defensores da justiça eleitoral, né? Mas, de fato, em 2018, também até porque a gente foi atropelado, né? E a justiça, infelizmente, ela ainda tem um tempo analógico em face do tempo digital, né, ela teve uma falha realmente de fiscalização de combate às fake news, né, que posteriormente a gente viu que tinha problemas e falhas que só agora em 2020 alguma delas foi corrigidas, né, como até mesmo criar canais de comunicação com as plataformas, chamar essas plataformas para colaborarem, mudarem as regras de disparo de mensagens, né, que em 2020 a gente já viu um refreamento, né, ainda claro que existe, isso ainda vai existir bastante, disparo de fake news, mas a gente já viu um certo aprimoramento. Agora, em 2018, a gente tem que reconhecer que realmente houve uma avalanche, né? Ninguém conseguiu fiscalizar isso. Nós, como advogados, a gente fica até perdido, porque às vezes o cliente pede, olha, estão compartilhando, a gente entra com uma ação, consegue uma liminar, mas nesse tempo, por exemplo, a gente já tem mais 100 outras, né? A gente fica enxugando gelo, a gente fala. Então, sem uma colaboração das plataformas, a gente nunca vai conseguir fiscalizar isso previamente, né? Isso que o TSE, pelo menos, tem andado bastante desde 2020, a gente tem visto também que a preocupação deles é essa, trabalhar junto com as plataformas, para evitar justamente que a gente tenha o que aconteceu, que é ter que resolver depois um problema das eleições quando ela já acabou. E essa ação do TSE, ela tem agora também encaminhado, né, andar em conjunto com o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, né, porque se observa justamente que aquela organização empresarial de disparo de mensagens que foi usada para eleger o presidente Bolsonaro continuou sendo utilizada, agora inclusive de dentro do gabinete do Planalto, para, né, difamar adversários, atacar a democracia, o Supremo, o Congresso Nacional, né, e essas informações estão sendo compartilhadas. Inclusive, essa semana a gente já teve aí, né, novas informações que chegaram ao TSE, e o presidente vai ter que se manifestar no processo sobre essas novas informações. Infelizmente, a gente não tem detalhes sobre isso, porque muita coisa, né, os inquéritos das fake news estão em sigilo, né, então certas informações a gente não consegue acesso, mas está andando, né. O problema é o TSE tomar essa medida drástica de cassar o mandato de presidente e, em conjunto, cassar o do vice também. Ou seja, se o TSE caça, a gente tem que ter novas eleições, né? Em tese, a gente está no segundo biênio do mandato, teria que ser em eleição indireta pelo Congresso. Seria, basicamente, né, vamos dizer assim, né, um impeachment em dobro, porque vai caçar o vice, né, sem apoio do Congresso. E, para isso, é muito complicado o TSE tomar essa decisão traumática se não houver também um clima político por trás. Então, é muito difícil que o TSE ele tome uma decisão se não houver realmente clima político, né, para isso. É importante dizer também que, mesmo passado o mandato do presidente Bolsonaro, se o TSE não tomava decisão, eventualmente, por exemplo, o Bolsonaro perder as eleições no ano que vem, é possível que essa ação proceda para decretar a inelegibilidade dos envolvidos, né? Mas, né, de fato, essa ação que tenta, na verdade, né, enfim, averiguar erros que já aconteceram e já foram consolidados, podemos dizer assim, está nas mãos do TSE, mas é muito difícil cobrar uma resposta do TSE, quando, na verdade, a gente observa que a base política do presidente ainda está bastante sólida, né, mesmo pelos graves problemas que a gente tem enfrentado aí, a gente não observa, né, pelo menos uma atitude da Câmara dos Deputados de dar andamento nos processos de impeachment, que seria, digamos assim, uma medida mais menos interventiva do judiciário para corrigir os rumos da democracia. Então, assim, confiamos no trabalho do TSE, do Supremo de Investigações, mas é claro que a gente não pode esperar também que o TSE tome uma decisão conjunta. Eu acho que sem contexto político vai ser muito difícil o TSE tomar uma decisão, né, para caçar a chapa e chamar novas eleições, ainda mais com as eleições se aproximando agora de 2022. É meio estranho, né? Quer dizer, o próprio Arthur Lira, ele fala assim,
não tem circunstância para encaminhar os pedidos, os 120 e tantos pedidos de impeachment. Não tem circunstância. Você acaba de dizer, não tem mobilização política. Renato, a lei só vale quando tem gente mobilizada? Você está sem som. Eu desativei aqui para não ficar ruídos do meu computador. Não, a lei não só vale quando tem mobilização popular. Acontece que nós estamos hoje numa exibição tão grande que nós temos que ver a pressão que sofre o próprio STF. É uma vergonha isso que acontece no Brasil, ministro do Supremo Tribunal Federal sendo constrangido em sua residência, em sua casa, às vezes até no exterior, o sujeito está lá com a família, porque no Brasil ele sofre todo tipo de ataque, e daí no exterior ele também sofre ataques quando encontra com algum brasileiro e tudo mais. Recentemente isso aconteceu com o ministro Lewandowski, aconteceu com o ministro Gilmar Mendes, ou seja, são pessoas, são seres humanos que estão com o poder decisório, mas que sofrem ataques. E nós temos esse problema, é um problema que é recorrente. E daí nós temos que ter provas robustas. O que acontece? Esse inquérito das fake news, ele comprova uma série de questões que não estavam anteriormente presentes no processo para se caçar um presidente da República. E para se caçar um mandato no Brasil, é necessário que você tenha provas robustas e um processo muito bem instruído. Parece-me que agora, com esse compartilhamento de informações, esse compartilhamento de provas, finalmente se terá ambiente robusto, probatório, para se fazer a cassação. Então, acho que é importante se colocar isso. Por mais que nós saibamos de muita probabilidade da ocorrência desses disparos em massa, isso tem que estar presente nos autos. E é um tipo de delito, é um tipo de delinquência que é difícil de ser comprovada processualmente. Se você não comprova processualmente, como é que você tem legitimidade para cassar o mandato de um presidente da República, até então eleito legitimamente? Então, essa é a questão. Em se tratando do Congresso, ainda o Bolsonaro tem uma base de apoio. Eu digo isso sempre, os impeachments, por serem um tipo de julgamento político, ele tem muito menos a ver com questões de crime de responsabilidade, etc., etc., e muito mais a ver com apoio político. Costumo dizer, a Dilma Rousseff não sofreu impeachment por ter sido desonesta, qualquer coisa que o valha, até porque os inquéritos contra ela depois foram arquivados, tudo foi arquivado. A Dilma sofreu impeachment porque não gozava do apoio político necessário para se manter no cargo. Esse é o ponto. E o Bolsonaro, pelo menos até agora, não tem ruído todo o seu apoio político. Perdeu boa parte dele, mas dentro do Congresso Nacional ainda goza desse apoio político. E daí também fica a questão, será que vale a pena abrir um processo de impeachment para o presidente não ser cassado e fortalecê-lo diante do eleitorado, fazer disso um palanque? Então tem que também ter um pouco de cautela. A meu ver, por mais que eu quisesse e acho que seria necessário um impeachment, eu acredito que deve-se ter cautela até que se tenha certeza da viabilidade desse impeachment. Senão, você fortalece mais ainda o presidente Bolsonaro. Tá, mas eu queria entender uma coisa, porque a gente estava falando da atuação do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. Aí vem o Congresso e vocês introduziram a questão do Congresso pertinentemente. Mas se houve delito, precisa passar pelo Congresso ou o Supremo pode decidir isso? Qual Supremo define isso? Bom, o TSE pode decidir nessas ações que foram propostas pelo PDT e pelo PT. Então, tem uma ação proposta pelo PT, a equipe do então candidato à presidência Fernando Haddad e a equipe do então candidato Ciro Gomes. São essas as duas principais ações que hoje tramitam sobre esse inquérito das fake news. Eu acredito até que na questão probatória a do PDT está um pouco mais robusta e serão julgadas em conjunto. Essas duas ações elas podem se gerar a cassação. Agora, em relação ao STF,
o STF não pode agir de ofício, deve ser provocado. E quem que provoca numa ação penal a justiça por meio do do Supremo Tribunal Federal? O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, o Ministério Público que tem a garantir o monopólio da ação penal. Então, sem que haja uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, o STF também não pode, de ofício, ir lá e afastar o presidente da República. Então, também essa é uma questão importante. E se tratando do presidente, olha só como é que é complicado. Isso aconteceu com o ex-presidente Temer. O sujeito, ele, ainda que o Ministério Público Federal, Augusto Aras, faça uma denúncia criminal, essa denúncia, esse processo criminal, para começar a tramitar no Supremo Tribunal Federal, precisa da autorização da Câmara dos Deputados. Senão o processo fica parado até o fim do mandato. Foi o que aconteceu justamente com o Temer, na ocasião, denunciado pelo então procurador Rodrigo Janot em 2 oportunidades. Nas 2 oportunidades, o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, disse que não era o momento de se afastar o presidente da República. Por isso que a questão do apoio político é ainda muito importante. Em todos esses casos, o apoio político é preponderante. Obrigado. Luiz Eduardo, tem um projeto de lei aí que está tramitando que facilita a vida na próxima campanha eleitoral de quem quer difundir fake news, não tem? Você está sem som. Agora eu desliguei o som. Então, né, uma das propostas que estão sendo discutidas, veja, né, essa reforma eleitoral, ela são quase 900 artigos, Silvio, que estão sendo alterados na legislação, né? Então, ela tem um objetivo muito de sistematizar essa legislação que está muito esparsa, são várias leis que se aplicam no processo eleitoral, então o objetivo é colocar tudo no Código Eleitoral, deixar um código só para tratar de tudo, criar um código de processo eleitoral, várias intenções também de diminuir a judicialização, isso até foi um pleito aí do próprio TSE, né, tentar tirar muitas, que a gente chama muita picuinha da legislação que trata sobre propaganda, tamanho de bandeira, tamanho de cartaz, tamanho de adesivo em moto, decibéis de carro de som, essas coisinhas que a gente tem na legislação antigas e que agora estão pedindo para tirar tudo, para que a gente possa focar realmente naquilo que interessa, que é a fiscalização do abuso, fiscalização de compra de votos, uso dos meios de comunicação social e fake news. Né? E tem algumas matérias que estão sendo bem polêmicas aí tratadas nesse projeto de fake news. Algumas que eu acredito que são boas, outras não tão boas assim, né? Eu acho que é muito importante que tenha uma criminalização, né, e uma fiscalização adequada, né, não do eleitor individual, da manifestação individual, da nossa tia, do WhatsApp, né? Isso a legislação está cuidando de deixar isso de fora, mas ela está focando muito na criminalização e na punição da criação de esquemas de disparo em massa de fake news, né? Então, hoje, né, a legislação está abrindo mais os olhos para criminalizar e tornar crime o disparo orquestrado e organizado de fake news. Por outro lado, ela também tem alguns pontos polêmicos, como, por exemplo, né, a impossibilidade de eu deletar o perfil político de algum candidato durante o processo eleitoral. Então, isso colocaria o perfil dos candidatos, a página deles, e eles mesmos como, digamos assim, partícipes virtuais do debate com certo privilégio, né? Eles não podem ser apagados, como, por exemplo, aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos, apesar que foi depois das eleições, né? Então, esse é um ponto bastante discutido e bastante questionado dessa reforma. E o outro que seria aumentar a responsabilização dos provedores, né? Facebook, Google, né? Em casos em que diz a lei, diz pelo menos o projeto, né, em que eles tiverem conhecimento prévio do conteúdo, eles seriam responsáveis diretamente por que um terceiro veicula nas suas plataformas. E isso também é muito complicado, porque isso vai acabar gerando um policiamento a mais, né, pelas empresas, por meio de sistemas de uso do debate virtual, ao mesmo tempo em que vai também diminuir a responsabilização dos candidatos. Então, a gente tem duas medidas aí que, a meu ver, pelo menos não estão caminhando de uma forma muito correta. Apesar de certos pontos serem necessários. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente não esquecer de privilegiar a liberdade de expressão. A gente sabe que as fake news são um problema, mas medidas que tenham, né, com o condão de censurar, né, de apagar o debate, de esfriar o debate, também não são bem-vindas. Eu acho que não dá para a gente criminalizar o eleitor,
né, o tio do WhatsApp, enfim, né, nossa família que cai em fake news, dispara. Eu acho que o cidadão comum tem que ser tirado disso, que a gente tem que focar realmente é fiscalização do dinheiro, fiscalização das informações, trabalhar em conjunto com os provedores, que eles forneçam realmente as informações adequadas para a Justiça Eleitoral promover o desmonte desses esquemas ainda durante o processo eleitoral de uma forma ágil, né, e posteriormente, né, a gente tem também meios de punir quem frauda o processo eleitoral pelas fake news. Com certeza, hoje a gente já tem uma virada, né? Enquanto está muito arriscado você comprar o voto do eleitor de uma cesta básica, porque isso você consegue comprovar com uma testemunha, por exemplo, né? Em fake news não, né? A gente já está falando aí de um terreno muito sem lei, né? Em vários aspectos. O TSE hoje se preocupa muito, por exemplo, com o caso do Telegram, né? O Telegram que não tem ainda aqui uma base no Brasil de representação que possa trabalhar em conjunto com o TSE, então o TSE está buscando um canal de comunicação para o Telegram, e a gente está observando que as redes bolsonaristas, por exemplo, estão migrando para o Telegram. O Telegram é a rede hoje mais utilizada, porque justamente o WhatsApp passou a tomar medidas mais restritivas para disparo de conteúdos, tem aumentado sua colaboração com o Poder Judiciário, e daí esses canais agora estão passando a migrar para o Telegram. E o TSE está encontrando uma maneira ainda de trabalhar com a plataforma para que no ano que vem a gente não tenha justamente o Telegram fazendo o que o WhatsApp fez em 2018. Eu acho que são esses os pontos que a gente tem que focar. Tem que ter realmente meios da gente apurar e criar, atacar os esquemas, os grandes financiadores, deixar um pouco o eleitor de lado. E realmente esses pontos aí que a proposta está trazendo, né, no que concerne a impedir a retirada de perfis, por exemplo, discurso de ódio, misógino, racista, coisas que são absolutamente abjetas e que poderiam levar à exclusão dos perfis por até violar os termos de uso das plataformas, como tem sido feito hoje, por exemplo, a legislação está proibindo de fazer. Eu acho que esse não é o caminho também, né? Porque aí a gente só vai estar contribuindo com mais impunidade de quem a gente sabe realmente que financia, né? A gente não pode também achar que tudo isso é uma iniciativa de simpatizantes, sem qualquer articulação com as campanhas, que não é, né? As campanhas também têm muitos casos aí, e no caso do presidente Bolsonaro, as provas estão se consolidando, pelo menos, e mostrando que sim, né? A campanha dele promovia esses disparos por meio desses apoiadores empresariais de fora. Então, mas eu fico pensando assim, está se aprimorando a legislação, está se negociando com esses provedores, tal. Mas o tempo para isso é o tempo da eleição. Passou a eleição, vão passar-se anos até que se resolva esse impasse, né? Renato, tem agilidade esse processo de controle? Vai ter? Como é que é? Tem agilidade, mas eu costumo dizer assim, o direito está sempre atrás da realidade do mundo. O direito é sempre reativo, é complicado. Recentemente, há alguns anos, foi feita uma reforma eleitoral, só que a reforma eleitoral ela deixou de prever, porque não tinha como prever, a inovação que foi a criação do Twitter. Então, em algumas eleições, nós tivemos o Twitter muito utilizado. Hoje está regulamentado também. Então, é difícil para quem é do direito. O direito é reativo. O sujeito é punido pelo que ele fez e não pelo aquilo que ele pensou em fazer. E é nessa lógica que é difícil nós imaginarmos que com o direito nós vamos mudar o sistema democrático eleitoral. A gente pode aperfeiçoar alguns pontos, mas muitos dos outros pontos fogem do mundo jurídico e vão para o campo da sociologia, da ciência política e do próprio comportamento do eleitor. Mas eu quero aproveitar que tem um outro ponto que é muito grave, as pessoas estão falando muito pouco sobre essa mini-reforma e talvez passe, eu espero que não seja aprovado, que é o distritão. O distritão é um assunto que está sendo falado hoje. E o que vem a ser esse distritão? Em vez de nós termos hoje o quociente eleitoral, a legenda, o sujeito que é eleito pela legenda, o sujeito não precisaria mais do partido, embora tivesse que estar filiado nele, e seria eleito aquele que tivesse mais votos numa lista. Então, sujeito independente se ele é do PT, do PSDB, do MDB, do PSL, conseguiu votos, ele está eleito. Pega os primeiros mais votados, o número de cadeiras e acabou. Assim é o distritão. E qual que é o problema desse sistema? Os partidos
ideológicos, os partidos que têm maior capilaridade na sociedade, dificilmente eles têm um grande campeão de votos. Por exemplo, o PT e o PSDB. Tem uma série de parlamentares, mas atualmente nenhum deputado federal do PT teve mais de 500 mil votos. Nenhum deputado federal do PSDB teve mais de 500 mil votos no estado de São Paulo. Mas tem uma bancada relevante, uma bancada atuante, cada um com as suas ideias, mas são partidos que, dentro de um cenário, são partidos que têm uma burocracia partidária consolidada. Agora, tem partidos que partem daqueles outsiders, né, os tiriricas da vida. E o que nós teremos com o Distritão passando? Menos deputados que têm essa capilaridade na sociedade com ideias e mais jogadores de futebol, ex-Big Brother, pessoas do mundo da comédia, comediantes, cantores sertanejos, mais pessoas que vêm desse tipo de público, desse tipo de mundo, que é o mundo que o sujeito está exposto diariamente. Se você está na televisão todos os dias, evidentemente que você tem muito mais exposição ao longo da sua própria carreira do que alguém que aproveita 45 dias para se fazer conhecido e para vencer uma eleição. Então, qual que é o nosso risco? Termos um Congresso Nacional com muito mais parlamentares campeões de votos. Quem são os campeões de voto? O Russomano é um campeão de voto, o Tiririca é um campeão de voto, mas são pessoas que, de alguma forma, estão na imprensa. Isso vai implicar o fim ou a diminuição muito grande de partidos mais ideológicos, como é o PT, o PSDB, o PSOL, o PDT, entre outros, que têm uma base ideológica mais clara. Legal. Então, eu tenho lido na grande imprensa a possibilidade de se adotar um semipresidencialismo, de novo entrar a discussão do parlamentarismo, e tudo isso porque tem uma ameaça que o Lula pode ganhar, né? Luiz Eduardo, você tem ouvido também essa proposta de mudança de regime político, assim? Sim, Silvio. Na verdade, isso está partindo até do próprio judiciário, né? O ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes, eles defendem essa ideia do semipresidencialismo. E eu acho que é mais uma tentativa de consertar a política por meio da lei, das reformas, entendeu? Como se a política não fosse feita de representantes de seres humanos. Política não é instituições, as instituições não fazem milagre, a lei não faz milagre. Quem faz a política, a democracia, são pessoas de carne e osso. Acho que antes de resolver o sistema, a gente tem que, compreender e trazer o povo para decidir junto, eu acredito. Eu acho que democracia só se resolve com mais democracia. E a gente tem que saber reparar os problemas que existem no nosso sistema, em vez de a gente querer reventar a roda a cada 4, 5 anos. O debate do parlamentarismo veio muito ali no impeachment da presidente Dilma, porque os motivos jurídicos, as razões jurídicas sempre foram muito frágeis, hoje se demonstram mais frágeis ainda em relação à dita pedalada fiscal. Se perguntar para qualquer um do povo por que a Dilma foi empichada, todo mundo vai falar, não, incompetente, roubou, mas ninguém sabe o que roubou, ninguém sabe o que é pedalada fiscal, e, na verdade, como o Renato falou, ela foi derrubada simplesmente porque ela não teve, digamos assim, o voto de confiança do Congresso para terminar o mandato, que é uma medida muito comum no parlamentarismo. Você dá mais poderes para o parlamento para retirar um governo por baixo apoio popular ou por insucesso na administração, de uma forma legítima, digamos assim, para você não ter que tomar uma medida traumática como o impeachment e não ter que tirar da cartola ou inventar um crime de responsabilidade e ainda por cima você também deixar muito poder na mão do presidente da Câmara, como é o cenário atual. Então, os regimes parlamentarista, digamos assim, seria aí para grande parte essa solução. Mas lembrando que a gente já rejeitou o parlamentarismo no Brasil, e não foi há 2000 anos atrás, foi ali em 93, então a população já rejeitou isso. Eu acho que é muito complicado a gente trazer soluções também de fora do Brasil, da Europa, enfim, como a gente costuma fazer para dentro do Brasil, sem considerar as nossas peculiaridades históricas, culturais. O Brasil é um país historicamente presidencialista, um país que historicamente, culturalmente,
tem essa, digamos assim, tradição democrática de eleger uma figura como presidente, que é aquele que encarna, né, o poder de decisão central, né, e, de novo, são medidas que já foram rejeitadas anteriormente. Eu não acho nunca que uma reforma, uma mudança de sistema vai consertar a política, vai consertar a democracia. Né? Quem tem que consertar a democracia é o povo. A gente também tem que lembrar que a gente tem direito de errar. Né? Eu acho que faz parte do processo de amadurecimento democrático. Né? A gente pode também colocar, né, achar que a gente pode jogar água suja com a criança fora também. Não acho que é assim. Acho que o nosso sistema político tem muitas vantagens. Acho que o voto proporcional, como o Renato estava falando, é muito bom. Inclusive na teoria política, enfim, nas democracias mais consolidadas do mundo, o voto proporcional é o adotado. O voto do distritão, né, não é adotado por quase ninguém no mundo, é adotado em microdemocracias, democracias muito questionáveis. Né? Essas reformas vêm muito mais para atender certos interesses e certos vieses de momento e para apagar certos incêndios que estão acontecendo, do que realmente se preocuparem em trazer uma maturidade a longo prazo. Né? A gente tem que pensar sempre reforma como a longo prazo. Não acho que o nosso problema da democracia seja o sistema presidencialista, por assim dizer, até porque nos últimos anos a gente tem que lembrar, o parlamento tomou um papel de protagonista muito maior do que era, por exemplo, até o primeiro governo da Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. A gente tinha antes um parlamento muito mais cooptado, muito mais alinhado ao governo, né? Uma oposição muito mais com pouco poder, né? E um poder de negociação muito menor do que tem hoje. Eu acho que hoje o Congresso a gente tem que reconhecer que o Congresso é partícipe do governo, assim como é o presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, também é um compartilhamento de responsabilidades, e é assim que, pelo menos, eu vejo essa questão. Talvez o Brasil tenha passado aí por um processo, né, de erros, né, de percalços difíceis, é um momento difícil, né, e a gente tem que ter esperança de que isso tudo, na verdade, foi um momento de aprendizado. Né, e quem sabe a gente possa superar isso. Mas eu acho que é muito complicado também a gente tomar certas decisões que têm efeitos a longo prazo num momento de extrema turbulência, né, de extremo risco, como a gente está fazendo agora. Acho que talvez para os próximos anos, vamos fazer um debate, né, mais maduro sobre aprimoramento do sistema de votação, sobre o sistema eleitoral, com mais prazo, e não querer ficar aprovando reforma afogadilho para tentar resolver os problemas que são aí muitas vezes imediatos e que logo a gente pode, quem sabe, resolver eles. Né? Eu acho que não é o momento acima de tudo. Nós estamos chegando já ao final do nosso tempo. Passa rápido o papo, ele está interessante, e nós temos 2 minutos para cada um de vocês. E eu queria trazer uma coisa que o Luiz Eduardo sinalizou, mas que nós não discutimos. Né? Quer dizer, é o povo que muda as coisas na democracia. Mas nós temos um Congresso que supostamente representa o povo. Mas lá só tem homem, branco, empresário, mais velho. Não é? Então eu queria colocar para vocês assim, como enfrentar esse conjunto todo de discriminações. É com cotas para mulheres, para negros, para a população indígena? Como é que vocês veem? Tem países que impuseram as condições de que metade do parlamento é mulher, metade do parlamento é homem. Aqui não é assim. Eu queria que o Renato começasse falando esses seus 2 minutos, Renato, dando a sua opinião sobre isso, e depois a gente passa para o Luiz Eduardo. É muito importante que o nosso parlamento mude, né? Nós temos aí uma subrepresentação de negros, uma subrepresentação de mulheres. Então, embora as mulheres sejam a maior parte da nossa população e os negros sejam a maior parte da nossa população, poucos são os parlamentares negros e poucas são as nossas parlamentares. Como é que muda isso? Muda por cota, sim, muda por combate às candidaturas laranja. Eu tenho dezenas de ações na justiça combatendo essas candidaturas laranja, e muda também por uma mudança cultural. É claro que as cotas são importantes, é claro que se exigir que nós tenhamos entre candidatos de uma legenda pelo menos 30% de mulheres é importante, mas mais importante de tudo isso é uma mudança cultural. Essas pessoas que estão lá no Congresso Nacional são pessoas que foram eleitas. Então, é necessário que nós, enquanto cidadãos,
comecemos a votar cada vez mais em negros, em mulheres, a despeito do que vem a dizer a legislação. O direito, ele consegue mudar algumas coisas, mas ele não consegue mudar tudo. Será impossível, pela norma jurídica, simplesmente transformar o Brasil, chegar no Brasil que nós queremos. É importante que haja essa conscientização. As pessoas precisam votar em pessoas que, de fato, representam a maior parte da população. Obrigado. Luiz Eduardo. Bom, como disse Renato, né? Veja, Silvio, a gente tem no Brasil uma representação de mulher menor do que a gente tem no Afeganistão, no nosso parlamento. Recentemente, né, experiências internacionais que podem ser importadas são muito bons, de realidades muito parecidas com a do Brasil. O México estabeleceu uma paridade de gênero no parlamento deles por reforma constitucional. A Constituinte, que está sendo feita agora no Chile, também, né, sem uma reforma, sem pelo menos algumas medidas que a gente consiga dar um empurrão inicial para que o parlamento seja mais representativo da sociedade, de fato não tem como esperar que anos e séculos de história de oligarquias políticas se reproduzindo, simplesmente elas deixem de existir, elas comecem a abrir espaço voluntariamente. O TSE atuou muito bem nos últimos anos ao estabelecer cotas para dinheiro, para tempo de TV, para negros e mulheres, né? E acredito que seja um próximo passo necessário do Congresso Nacional estabelecer uma cota mínima de representatividade para as mulheres. De novo, né, a gente precisa no parlamento que seja realmente um espelho da sociedade. O distritão é mais um ataque a isso. O distritão somente vai favorecer elites políticas. Ainda, eu acho que também a gente tem que pensar em democratizar dentro dos partidos políticos. Quem lança candidato é o partido, quem decide quem vai ser candidato é o partido. Se nós não democratizarmos o comando dentro dos partidos e tornarmos esse comando dos partidos mais plural, a gente nunca vai conseguir candidatos mais plurais e, consequentemente, não vai ter opções para o povo votar nesses candidatos plurais. Então, acredito que a gente tem, assim, que dar determinados empurrões para aprimorar o sistema. Eu acho que um dos aprimoramentos que é mais fundamental é dar mais voz, dar mais espaço e tornar o nosso parlamento mais plural, como é a sociedade brasileira. Realmente, eu acho que muitos dos problemas do Congresso a gente tem que reconhecer, né? Quem elege o Congresso é o povo. Então, assim, quem colocou esse pessoal lá é nós também, mas evidentemente que a gente tem que ter certas contrapartidas para que o povo tenha acesso maior a novas candidaturas, a novos nomes, e acho que o sistema proporcional, em comparação com o distritão, tem muito mais vantagem nesse sentido do que qualquer outro. Então, sou um grande apoiador, sim, dessas medidas. Esperamos que nas próximas eleições a gente tenha um sistema mais democrático nesse sentido, mais plural, que a gente tenha um reflexo nisso na próxima legislatura e no próximo mandato. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao Renato Ribeiro, ao Luiz Eduardo Pitinin, a sua participação. Acho que foi super esclarecedora. Acho que ajudou a gente a ter uma opinião a respeito da questão dos riscos de fraude eleitoral, de fake news. E quero agradecer também a você que nos assiste. Dizer que semana que vem tem mais. Obrigado.